Olá a todos! Neste tutorial, faremos uma modelagem, uma animação básica de elementos em forma de engrenagem. A engrenagem, conforme a definição do Wikipedia, são elementos mecânicos de rodas dentadas que são ligados aos eixos aos quais imprimem rotação e torque, transmitindo assim a potência. Vamos ver como é que a gente pode fazer uma simulação bem básica aqui para criar uma engrenagem e fazer ela se movimentar na nossa área. Nós vamos inicialmente selecionar o cubo com o botão direito, clicar a tecla X, apagá-lo. E aqui onde eu tenho o meu cursor, eu vou digitar o atalho Shift A e vou adicionar uma mesh no formato Torus. Torus é aquela mesh que tem a forma de uma rosquinha, ok? Nós vamos aqui aproximar a imagem usando o botão do meio do mouse para dar o zoom. E vamos sair do modo objeto para o modo de edição, clicando aqui nessa caixinha de modos, escolhendo a opção Edit Mode. E vamos ter aqui o nosso objeto já com todos os seus elementos que compõem a sua malha, as vértices, arestas e faces. Aqui embaixo eu vou selecionar esse segundo cubinho, que me permite trabalhar apenas com as arestas do objeto. E vou agora selecionar qualquer uma dessas arestas, aqui, desse ponto. Verifique que eu selecionei com o botão direito. E se eu selecionar clicando ou pressionando a tecla Alt, vocês podem já perceber que eu fiz a seleção do loop de arestas que compõe esta lateral aqui do nosso objeto. Vou usar a tecla S de escala e vou fazer uma transformação para tentar tornar mais reta essa lateral aqui do nosso objeto Torus. Deixá-lo aqui nesse ponto, vou dar o Enter, clicar o botão esquerdo do mouse, e agora eu vou mudar a minha seleção para trabalhar com as faces do objeto. Então eu vou nesse terceiro cubinho aqui, e com o botão direito agora eu posso selecionar qualquer uma das faces. E o que eu irei fazer é selecionar essas faces que estão aqui na lateral, justamente do meu objeto Torus que se transformou. Farei o seguinte, clicarei o primeiro objeto aqui, que é a face, com o botão direito, segurarei a tecla Shift e darei o segundo clique com o botão direito na face de baixo. E selecionando essas duas, eu manterei o Shift pressionado e irei selecionando, pulando esses intervalos aqui, como vocês podem ver, de faces aqui na lateral do nosso objeto Torus. Vai chegar um ponto em que nós não vamos poder ver os demais, basta a gente segurar o botão do meio do mouse, arrastar o mouse e dar um giro orbital aqui na tela. E vamos dar continuidade aqui à seleção dessas faces. Lembre-se que a gente tem que ir pulando de uma em uma. Isso requer um pouquinho de paciência, um pouquinho de tempo para poder fazer, mas vocês vão ver que depois vai ficar bem legal aqui para o que a gente quer. Bem, largo a tecla Shift e aqui eu posso ver que eu fiz a seleção dessas faces aqui na lateral. Vou clicar então a tecla E, que vai me permitir abrir a ferramenta de exclusão. Repare que com a extrusão eu posso movimentar, mas não é essa a movimentação que eu quero. Eu vou dar um ESC para sair dessa ferramenta. Saí e agora sim eu vou dar a tecla S e vou arrastar o mouse e vou fazer mais ou menos uma formatação como se fossem os dentes da minha engrenagem. E tendo já feito esse procedimento, eu vou sair aqui do modo de edição, voltando para o modo Object Mode. E vou utilizar aqueles manipuladores que vão fazer o achatamento do meu objeto, que são os manipuladores que se encontram aqui. Vou clicar aqui nessa caixinha de manipulador e escolher a opção de escala, que é esse último ícone. E vou reparar que aqui eu já tenho as minhas setinhas com a ponta com formato de cubo. Eu vou segurar a seta azul com o cursor sobre ela. Vou arrastar um pouquinho para baixo e aqui eu tenho mais ou menos o desenho de uma engrenagem que a gente vai utilizar aí no nosso simulador. Vamos então mudar aqui para a opção de trabalhar novamente com o manipulador de movimentação, que são aquelas setas. E agora eu vou fazer uma movimentação aqui bem básica. Vou afastar um pouquinho e tendo como base a direção da seta X, eu vou clicar Shift D, que me permite fazer a cópia do objeto, e vou clicar a tecla X, que faz com que eu movimente a cópia desse objeto no sentido
do eixo X. E vou tentar ajustar os dentes dessa segunda cópia bem aqui nos dentes da primeira cópia. Vou deixá-la aqui dessa forma. Vamos então afastar um pouquinho e vamos mudar nossa visão aqui para a visão de cima. Eu vou vir aqui em View e vou botar a visão Top, que é a visão de cima da nossa área. Vou selecionar os dois objetos. E com eles dois selecionados, eu posso segurar a setinha vermelha, pressionando o botão esquerdo do mouse e arrastando para que os meus dois objetos fiquem aqui bem centralizados. Bem, nós iremos proceder agora com a animação dos nossos objetos para dar a impressão de que é o objeto de engrenagem. Então nós vamos selecionar o primeiro objeto aqui na esquerda com o botão direito do mouse. E aqui na minha linha de animação eu vou criar uma movimentação para dar mais ou menos aquela noção de que o objeto está fazendo uma rotação no seu eixo. Então nós vamos aqui no primeiro quadro frame, clicar aqui no quadro 0, e com o objeto aqui nessa posição, eu vou simplesmente clicar a tecla I, onde eu tenho a opção de inserir um quadro de animação. Eu vou colocar a opção Lock Rod Scale, e vou então utilizar aqui o último frame do nosso quadro de animação, clicando com o botão esquerdo, verifique que a minha tarja verde veio para cá, e vou agora encostar o meu cursor nesse ponto aqui, bem em cima da setinha, bem próxima a essa grid aqui, imaginária. Vou digitar a tecla R de rotação e vou dar uma movimentação, girando a minha rotação e fazendo com que ela fique novamente naquele ponto inicial aqui em cima, de onde eu tirei a minha posição inicial. E vou dar o clique com o botão esquerdo do mouse ou Enter e vou clicar a tecla I para inserir o segundo quadro Lock Rod Scale. Se eu der o Alt A ou clicar aqui no Player, verifique que a minha engrenagem está fazendo uma rotação aqui na área. Vamos agora então voltar ao quadro 0, vamos selecionar o segundo objeto e vamos criar a animação para ele. Eu vou clicar a tecla I para inserir o primeiro quadro Lock Rod Scale. Já criei aqui a primeira posição e vou encostar o cursor, como eu fiz também nesse de cá, nessa parte superior, bem na direção da seta verde, bem aqui. Vou, antes de mais nada, clicar no frame 250, porque é aqui que eu vou fazer a movimentação. E com o meu cursor aqui em cima da setinha verde, eu vou digitar a tecla R de rotação e vou, da mesma forma, dar um giro no meu objeto, posicionando também novamente aqui em cima, e vou tentar encaixar os dentinhos aí do objeto de forma perfeita no primeiro objeto aí desenhado. E aqui eu vou dar o botão esquerdo do mouse para fixar a posição, e aqui vou dar o I para inserir a nossa segunda posição Lock Rod Scale. E aqui, quando dermos a animação, nós vamos ter a movimentação como se fossem engrenagens funcionando aí na nossa área de trabalho. Vamos agora então fazer a nossa produção de luz, câmera e a animação de vídeo aqui da nossa simulação. Então vou vir aqui primeiro em View, escolher a opção de visualização de câmera. Aqui eu já tenho os meus dois objetos. Vou clicar a tecla N para travar a minha câmera aqui nessa barra de propriedades da 3View que surgiu. Vou ajustar minha engrenagem para que fique mais ou menos numa posição adequada. E depois de ajustar, é dessa forma que nós vamos ver quando eu der o F12 ou produzir o meu vídeo. Vamos então melhorar aqui, cor de fundo, cor dos objetos, para dar uma cor mais diversificada aqui ao nosso projeto. Vou selecionar o primeiro objeto aqui e vou mudar. Antes eu vou clicar a tecla N para desabilitar a barra de propriedade da 3DView, e aqui em cima eu vou clicar a opção do renderizador Cyclos, que é um renderizador que trabalha com melhor qualidade. Com ele acionado, eu vou clicar aqui na guia de materiais para escolher um material para essa engrenagem. Clicando aqui em Material, e aqui onde eu tenho New, eu vou abrir um material novo. E aqui na caixa de propriedades do material, eu posso vir aqui que eu tenho uma guia Preview que vai me permitir enxergar como é que eu estou utilizando aqui o meu objeto. Vocês vão ver que eu estou utilizando a superfície no tipo de fios BSDF. Eu vou trocar essa opção aqui para o modo Mix Shader, que vai me permitir trabalhar com uma mixagem de dois tipos de superfície. Repare que eu tenho a Shader 1 e a Shader 2.
Eu vou clicar aqui nessa primeira shader, onde eu tenho a opção None, e vou utilizar a opção de trabalhar com a superfície Anisotropic BSDF. E tendo já colocado esse tipo de superfície aqui, o objeto, eu vou então diminuir esse fator aqui dela para 300 e pouco, botar aqui 318. E aqui, no segundo shader, da opção Mix Shader, eu vou utilizar a opção de trabalhar com o Ambient Occlusion. Então eu tenho essa opção aqui, eu vou clicar. Aqui em Color do Ambient Occlusion, eu vou clicar nessa caixinha de cores, abre-se o RGB e eu vou escurecer um pouquinho essa opção aqui, para que eu tenha um sombreamento no nosso objeto. Bem, tendo já feito essas transformações para essa primeira engrenagem, eu vou criar um material também para a segunda. E agora fica mais fácil, porque basta eu clicar em Material, selecionar esse segundo objeto, vocês vão ver que aqui aparece a opção New. E como eu já tenho o material criado, eu posso vir aqui na guia Material, buscar aquele material que eu criei para a primeira engrenagem, clicar nele, e eu já aplico diretamente o material também para esse outro elemento. Se eu der o F12 agora, vocês podem perceber que eu já fiz uma variação aqui para dar uma outra formatação de visualização ao nosso objeto. Estou dando mais qualidade aqui à forma como o objeto aparecerá. Bem, nós podemos dar aqui uma coloração diferente a esse objeto. É só clicar na nossa caixinha de cores do objeto e vamos dar para ele uma cor mais ou menos laranja. Aqui, e vamos dar o F12 novamente. Podem perceber que o nosso objeto já assume uma cor diferenciada aqui quando nós clicamos aqui em Color do shader Anisotropic. E agora, para melhorar mais ainda a visualização da nossa cena, eu vou vir aqui na opção de propriedades, onde eu tenho aquele ícone que representa o mundo, que é o World, clicar nele, e vou utilizar aqui em Color a opção de trabalhar com a cor de fundo branca. E quando eu der o F12, de novo, é dessa forma que vocês vão ver aqui. E agora, para darmos os títulos freestyle aqui para o nosso cenário, nós vamos então entrar aqui no ícone denominado Render, clicar na câmera fotográfica e vamos aqui na opção Freestyle, que fica aqui embaixo. Vocês podem reparar aqui, clicar nessa caixinha e vamos entrar aqui nesse ícone que representa a nossa Render Layer. Vamos reparar que nós já temos aqui uma propriedade Line Set aplicada ao objeto e vamos na guia denominada Freestyle Line Style, clicar nessa opção e aqui em Thickness vamos afinar um pouquinho essa linha para que ela fique aqui com um valor em torno de 2 e vamos dar o nosso F12 para ver como é que vai sair a modelagem da nossa engrenagem. Perceba que quando eu usei o Freestyle, eu estou utilizando aqui aquele desenho de traços no meu objeto, dando uma melhor visualização aqui à forma. E agora eu posso vir criar a animação do meu objeto, clicando aqui no Render. Aqui em Dimensions eu escolho qual a opção que eu quero. Eu vou botar HDTV 720, que permite trabalhar com 1280 por 720, que é o padrão do YouTube. E aqui em Output, que é a saída, eu vou clicar um nome aqui, vou colocar Engrena e vou clicar em RGB 100% e nessa caixinha aqui eu vou escolher a opção AVI JPEG. E com essa opção eu vou dar aqui o clique na opção Animation. Eu vou então criar os quadros de animação aqui do nosso arquivo de vídeo. Vocês vão ver aqui que frame 1, frame 2 vai aparecer aqui em cima. Bem, como esse procedimento irá demorar muito, eu mostrarei a vocês aí bem no final como é que ficou o vídeo e vocês já podem te acompanhar essas instruções para criar suas primeiras animações de engrenagem aí e até usar a criatividade para fazer de formas melhores. Bom proveito e até o próximo tutorial.